1 Samuel 1. Eucana e suas mulheres. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava, para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher tribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Nasce Samuel e é consagrado a Deus. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia a ela: O tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem em Eucana com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: Quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse: Faz o que bem te parecer a teus olhos, fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho até que desmamou. E havendo-o desmamado, o levou consigo com 3 bezerros, e um efa de farinha e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor a Siló. E era o menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela: meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu,
e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. 1 Samuel 2. O cântico de Ana. Então orou Ana e disse: O meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos, até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados desde os céus. Trovejará sobre eles, o Senhor julgará as extremidades da terra, e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Os crimes dos filhos de Eli. Eram, porém, os filhos de Eli filhos de Belial, e não conheciam o Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira ou na panela, ou no caldeirão ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: Dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida senão crua. E dizendo-lhe o homem: Queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti, quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: Não, agora a hás de dar, e se não, por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. O ministério de Samuel. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho, e sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe a trazia quando com seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. E Eli abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia: O Senhor te dê semente desta mulher pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável
assim para com o Senhor como também para com os homens. Profecia contra a casa de Eli. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: Assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim? Para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa, e verás o aperto da morada de Deus. Em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel, nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. O homem, porém, que eu te não desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. E isso te será por sinal, a saber, o que sobrevirá a teus 2 filhos, a Hofni e a Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. E será que todo aquele que ficar de resto da tua casa virá a inclinar-se diante dele, por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. Primeiro Samuel 3. Deus fala com Samuel em sonhos. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel 3ª vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis aqui, vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu.
Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli como sacrifício, nem com oferta de manjares. Samuel conta a visão a Eli. E Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém temia Samuel relatar esta visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E disse ele: eis-me aqui. E ele disse: que palavra é a que te falou? Peço-te que má não encubras, assim Deus te faça, e outro tanto se me encobrires alguma palavra de todas as palavras que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse ele: é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo o Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Deus amado, Deus querido, o Senhor é maravilhoso, ó Pai, grandioso, rico em misericórdia, rico em poder, ó Pai. Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. O Senhor é um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Não há outro como o Senhor, ó Deus amado. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de Ti, ó Deus. O Senhor é uma rocha, rocha poderosa, rocha forte, fortificada, e nenhum há como o Senhor, ó Pai. Nenhum outro Deus há como o Senhor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, Senhor. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor ressuscita, ó Pai, quem o Senhor deseja. Porque o Senhor é um Deus de milagre, o Senhor é poderoso, ó Pai. O Senhor ressuscitou ao terceiro dia, mas o Senhor continua tendo poder, ó Pai, para operar, Senhor, milagres e maravilhas nos dias de hoje. Assim, se o Senhor desejar, o Senhor ressuscita quem o Senhor desejar. Quem o Senhor quiser, ó Pai, o Senhor faz. O Senhor opera milagres e maravilhas. E sinais, ó Pai, de que o Senhor é presente, de que o Senhor é onipotente. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Não há, ó Pai, homem mais poderoso do que o Senhor. Mesmo, Deus, aquele que está, Senhor, sentado, rodeado de riquezas e, ó Pai, de coroa e de realeza, Senhor. Que se o Senhor decidir, ó Pai, rebaixá-lo, que o Senhor decidir tirá-lo de seu trono, o Senhor tirará. Também, ó Pai, aquele que é pobre, ó Deus, e muito caído, o Senhor tem poder, ó Pai, de levantar este, ó Pai, e colocá-lo entre os príncipes e assentá-lo, meu Deus, no trono e coroá-lo, ó Deus, de honra e de glória. O Senhor é poderoso, ó Pai, não há outro como o Senhor. O Senhor levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra. O Senhor assentou sobre eles o mundo. Deus amado, a terra, ó Pai, ela se encontra, ó Pai, num imenso vazio no universo. O que sustenta ela, ó Pai, são as suas mãos. Poderosa, ó Deus, que a sustém desde sempre, ó Pai. Meu Deus, não existe outro Deus, outro Senhor mais poderoso que o Senhor, ó Pai. Deus, o Senhor é maravilhoso, ó Pai, e nossos pensamentos não conseguem discernir, meu Deus, o tamanho da sua grandeza, o tamanho do seu poder, ó Pai, o tamanho das obras que o Senhor pode fazer e que o Senhor tem feito desde a eternidade, desde o início, ó Pai, de tudo, meu Deus. O Senhor é o início, ó Pai, o princípio e o fim. O Senhor é o grande eu sou, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Senhor dos exércitos, Rei dos reis e Senhor dos senhores, Rei da glória, poderoso em Israel, poderoso nos céus, abaixo da terra, abaixo dos céus, ó Pai, e acima dos céus, o Senhor é grande.
Deus, toda a terra estremece ao ouvir o seu nome, ó Pai. Até mesmo os demônios, ó Deus, eles creem no Senhor e eles tremem, porque o Senhor é poderoso e não há outro como o Senhor, ó Pai. Digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Te louvamos e bendizemos neste momento, Senhor. Deus que dá filhos, ó Pai, à mulher estéril, o Senhor que faz com que o seu útero, ó Deus, volte a dar frutos, a dar vida, a ser, ó Pai, usado nas tuas mãos para fazer aquilo que for da sua vontade, ó Pai, para dar à luz filhos, meu Deus, filhos aos quais o Senhor escolheste, meu Deus, para fazer a sua boa obra na vida de tais. Pai, muito obrigada, Senhor, por todos os teus feitos, ó Pai, por todos os seus milagres, por tudo que o Senhor é, ó Pai, e o Senhor é grande, e o Senhor é maravilhoso, o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, a quem nós clamamos agora, ó Pai, e bendizemos o teu santo nome. Glorificamos ao Senhor hoje para todo sempre, ó Pai, e queremos glorificar o Senhor na eternidade, ó Deus, quando o Senhor nos buscar e nós formos morar com o Senhor, ó Pai, vivemos com o Senhor para todo sempre. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade. O Senhor é maravilhoso e nós amamos o Senhor de todo o nosso coração.